Bom dia, pessoal. Hoje eu vou pedir para a gente trabalhar um pouquinho com o tantô, só que para pegar um pouquinho os detalhes de como manipular a arma. Isso não importa se é o tantô, o bokto, o boken, ou a katana, ou o jo. Nos movimentos de subida e descida, tá? É um aperfeiçoamento para reduzir o uso da musculatura no processo, tá? Da subida e da descida da arma. Com o parceiro, a gente usa também o mesmo processo, tá? Então, se o parceiro está segurando o punho nosso, a gente vai usar o mesmo processo de ondulação, que eu chamo de processo de pêndulo, para conseguir relocar a força, né? Redirecionar a força e depois exercer propriamente a pressão ou compressão para a gente poder quebrar a estrutura de base do parceiro. Mas aí já é outra história. Isso já é mais difícil para explicar em vídeo. Vamos fazer em partes. O que eu vou pedir para vocês trabalharem é assim. A gente já trabalhou a ideia da posição do Jodano Kamae, projetar a lâmina para frente a ponto que a ponta consiga fazer uma leve compressão e depois a queda. Lógico, fazendo isso naquele processo contínuo, a rotação do ombro direto para trás e aquela força de Y estabilizando o corpo, tá? Para evitar que ele fique pescoçando para frente. Então, esse movimento daqui, ele é feito de forma relaxada. Então vamos lá. Qual é o pedido agora? A gente vai trabalhar uma coisa bem simples, porém quase nunca a gente faz em academia. A gente vai trabalhar como se tivesse um sensor e um botão aqui. O botão vai ser o dedinho. Então eu quero que a arma crie esse movimento daqui. Quem me conhece sabe que eu uso muito o conceito da arma relaxada dentro da mão. O que eu quero é conseguir trabalhar essa oscilação, tá? Ou seja, um pêndulo da arma, não vinculado ao movimento do punho. Então, toda vez que a gente vê esse movimento da arma, a gente acaba vinculando com o movimento do punho. Quando, na verdade, parte dele é feito através disso daqui, ó. O punho está estável. A gente está fazendo um acionamento, fazendo uma força com o dedinho e relaxando os outros dedos. Isso já cria, olha, um movimento de oscilação. Então eu quero que vocês trabalhem um pouco disso. Tentem manter uma posição relaxada e criem um movimento de pêndulo. Olha. Quando eu solto o dedinho, a espada cai para trás. Quando eu aperto o dedinho, ela faz uma oscilação para frente. Então, trabalhem um pouco isso daqui, ó. O movimento oscilatório está lá e ele não está sendo feito com punho. Ele está sendo feito pelo relaxamento e compressão do dedinho. Lógico que a gente está exagerando, tá, pessoal? Eu estou fazendo isso daqui, eu estou exagerando aqui na soltura e na apertada. Mas, na verdade, isso daqui pode ser curto, ó. É só isso daqui. É um movimento onde a gente começa uma vibração no boken ou na arma pequena, sem o uso do punho. A gente vai somar isso depois. Vamos praticando, vamos fazendo com calma. Parece aquela maquininha de fortalecimento da musculatura do antebraço, que é uma molinha que a gente fica apertando. Ele é muito parecido. Só que assim, a arma ela não pode ficar parada. Tem um ângulo onde ela se torna eficiente e começa a fazer oscilação. Então, achem o ângulo onde realmente, quando relaxa o dedinho, a lâmina cai um pouco e quando aperta ela volta. Então, pratiquem um pouco isso, ó. Depois faz do outro lado. No caso da katana, quando a gente faz esse processo, a direita ainda pode ajudar um pouquinho, mas na prática, a força transferida para a lâmina ou para a arma, ela está sendo feita com a mão esquerda através exatamente do dedinho. Não é da apertada, tá? Mas basicamente o dedinho da mão esquerda é o que está transferindo força para a arma. O relaxamento e a angulação é que estão transferindo também o movimento para ela. Então não basta relaxar e comprimir. Vocês vão ter também que reposicionar o corpo de vocês e a arma em relação a um eixo de gravidade para conseguir o efeito que vocês querem. A gente vincula isso com o chicote. Toda vez que a gente fala para fazer isso como se fosse um trabalho de chicote, né, a gente fica sempre lembrando de Indiana Jones fazendo isso daqui. Então, o processo é muito parecido. Então, na verdade, quando eu subo, eu estou fazendo como se fosse uma chicotada para trás. Quando eu vou para frente, eu estou fazendo uma chicotada para frente. A lâmina não fica dura dentro da mão, tá? Não é isso. Aqui eu estou com ela travada. Ó. Eu vou fazendo o acionamento e o relaxamento utilizando aquela técnica lá.
O dedinho está fazendo isso. Quando eu relaxo, a arma está começando a se reangular. Quando eu relaxo o corpo, eu empurro a ponta para cima. Ela vai ter uma tendência maior de subir com menos esforço. Tentem imaginar isso como uma tábua, tá? Eu estou segurando um bastão comprido que é exatamente para ver a dificuldade. Se eu segurar isso aqui e tentar subir dessa forma, isso é trabalho muscular. Eu estou usando a musculatura para fazer esse processo. Eu quero otimizar essa subida. O que eu vou fazer? Eu vou ativar, ó, criei aquela oscilação que a gente falou do dedinho e do relaxamento da mão. E agora eu vou reangular. Olha o que vai acontecer. Eu estou relaxando o braço, ó, o objeto ele está começando uma oscilação em torno do eixo. Ele está sendo mantido mais pela gravidade. Eu não estou segurando ele no ar. Eu estou utilizando a gravidade a favor para reangular. Então esse processo de reangulação, olha lá, ele é feito com relaxamento. Depois que eu reangulei, aí eu vou introduzir força através de alguma técnica para fazer a subida. Mesma coisa a descida. Se eu fizer a descida agora, vai ser muscular. Se eu fizer isso daqui. Se vocês criarem um movimento de oscilação da arma e utilizarem o momento certo, olha lá, ela vai começar a fazer um movimento para frente a hora que vocês começam a introduzir a potência de força linear, circular ou mesmo a vertical, né, ascendente. No caso, não vou entrar em detalhes disso aqui. Senão deixa todo mundo louco e fica parecendo misticismo ou muito decomposto a técnica. Eu quero só que vocês façam isso, tá? Criem esse jogo e que ele dependa ao mínimo do movimento do punho. Depois a gente vai somar um pouco do movimento do punho. Então vai criando essa oscilação. Aperta o dedinho, a lâmina vai um pouco para frente. Relaxa o dedinho, a lâmina cai. Isso tudo sendo feito dentro da mão. Pratiquem um pouco, façam dos dois lados, achem o ângulo onde vocês percebam que isso não depende do punho. Agora, vamos para o próximo. Já que vocês entenderam esse processo daqui de relaxamento e que essa oscilação não está dependendo só do movimento do punho, a gente vai começar a usar um pouquinho mais do movimento do punho e os movimentos de Funakogi-Undo, linear, para frente e para trás. Isso eu estou tentando transferir força para facilitar a subida com menos esforço muscular localizado. Então a gente está fazendo isso aqui, ó. Comecei a oscilação, agora eu relaxo o braço, ó. A ponta vai cair um pouquinho. Agora eu vou puxar o corpo para trás, ó. Então, oscilação, relaxei e foi para trás a lâmina, ó. Relaxei e foi para trás, relaxei e foi para trás. Flexiona os joelhos. Não estou usando o punho ainda. Agora, faz um Funakogi-Undo para trás, junto. Vê se vocês percebem que vai ter uma tendência da lâmina seguir o caminho dela. Porque na hora que ela chegar nesse ângulo, vocês vão reativar a posição da mão e aí vocês empurram a lâmina para cima. Ela já vai estar num ângulo onde a compressão vai direcionar ela exatamente para onde vocês querem. Então não subam ela como uma tábua. Primeiro reloca a posição. Reloquei a posição, relaxando. Agora, introduz força. Movimento de remo para trás, ao mesmo tempo empurra um pouquinho o cabo para cima, aí ela sobe. A descida igual, não abaixa. Primeiro relaxa o dedão, ó, vai criar uma oscilação. Agora aciona o dedinho para que dê a compressão na ponta e estende o movimento com o Funakogi-Undo, remo. E deixa cair. Então, relaxei, ó, criei o relaxamento para trás. Agora, aciona a mão, deixa o indicador dando um pouco de compressão, ponta está subindo, Funakogi-Undo para trás, ajuda a subir. Aí. Agora, corte, relaxa, relaxa, olha lá o movimento de novo. Agora, ativa de novo e faz a projeção do Funakogi-Undo. Aí, deixa cair. Então, parei, 1, 2, 1, 2. Eu estou deixando mais no alto, mas na verdade é lá embaixo, tá? Então aqui eu estou fazendo a oscilação, ó, relaxei, subiu, ativei, cortou até embaixo, relaxei. Aqui o ângulo da faca ou da arma, ela não é propícia para oscilação para trás. Por isso que aqui em cima, quando ela está num ângulo um pouco caído, né, nesse ângulo, quando a gente relaxa o dedinho, ó lá, a ponta cai. É por causa desse ângulo. Se ela tivesse esse ângulo, ó, quando eu relaxo não acontece nada.
Por isso que daí a gente vai fazer o contrário. No lugar de relaxar só nesse ângulo, eu relaxo o corpo. Essa ponta, ela vai abaixar um pouquinho, ó. Aí a gente começa a ter a oscilação de novo, ó. Quanto mais vocês relaxarem a mão e introduzirem um pouquinho de força para baixo e para frente, mais a oscilação da arma fica evidente. Então a gente vai fazer muito isso daqui, ó. O meu relaxamento do corpo para frente, empurrando a ponta, vai causar a reangulação da lâmina, aonde na hora que eu puxar o Funakoshi Gyundo, eu consigo subir com mais facilidade. Então, de novo, parei aqui, acabei de parar. Primeira coisa, relaxa o corpo e deixa a ponta cair, ó. De novo, tem a folga. Não vai acontecer por causa do ângulo. Agora está acontecendo porque, na verdade, eu estou abaixando um pouquinho a mão. Estou abaixando e empurrando. Então, eu estou criando um movimento de reangulação da lâmina no ar. Acabei de reangular, Funakoshi Gyundo sobe. Aqui em cima, igual. Quando eu aperto, não vai ter grande efeito. Só quando eu relaxo que vai para trás. Então, relaxa, a lâmina vai se posicionar na primeira etapa desse pêndulo. Agora, quando eu acionar a força do dedinho, ela vai começar a oscilação para frente. Usa o Funakoshi Gyundo para frente e a queda da mão para incentivar a ida. Então a gente vai ter um movimento de arremesso e de subida da lâmina controlada através basicamente desse movimento da lâmina em forma de pêndulo dentro da mão e da relocação e uso do corpo para posicionar ela melhor antes de introduzir a força de subida ou antes de introduzir a força de descida. Simplificando, o que a gente vai fazer basicamente? O movimento básico de oscilação com o mínimo uso do punho. Aciona, ó, sente bem, depois fica nessa posição, ó, tenta sentir. Quando eu aciono, aperto bem o dedinho, ela não sobe. Quando eu relaxo, tá solto aqui. O movimento de pêndulo pode ser feito, mas eu vou ter que manipular o corpo para isso. Tá? Então, olha, eu tenho que usar o corpo para começar esse movimento de pêndulo. Eu estou chacoalhando o meu corpo, não o punho. Se eu vou um pouquinho para frente, ela vem para trás. Se eu vou um pouquinho para trás, pêndulo para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. Tentem trabalhar um pouco disso. Não é punho. Eu estou relaxando a mão, segurando firme com o dedinho e utilizando a ideia de novo do posicionamento ou de uma força com o dedinho para levar a oscilação para frente ou do relaxamento do dedinho para facilitar a volta. Só que aqui eu estou usando a força linear para ajudar nesse posicionamento. Aí depois vocês vão somar isso também com um movimento ou de queda do braço, ou mesmo, às vezes, dependendo da posição, de subida. Às vezes a gente vai fazer um movimento de subida também para facilitar esse processo. Ou seja, hoje, sem muita acerto técnico, brinquem um pouco com esse conceito de oscilação sem punho, e depois, utilizando o movimento para frente e para trás do corpo, tentem criar um movimento de oscilação. Só que é o corpo que está transferindo força, tá? Eu posso ser feito para frente e eu posso ser feito para trás. Aí é o meu corpo que está projetando força. Ó. Força para frente, força para trás. Força para frente, força para trás. Não é trabalho de punho. É um pouquinho da compressão do dedinho junto com a empurrada. É o relaxamento do dedinho junto com o Funakoshi Gyundo para trás e uma leve queda da mão. Vão tentando deixar esse movimento cada vez mais vinculado com o movimento do corpo. 3 linhas de força. Linear, um pouco da vertical através do relaxamento ou subida ou descida da mão e um pouquinho do movimento do quadril também. O movimento horizontal ele está trabalhando. Não está tão visível, mas ele está lá. Bom, pessoal, divirtam-se. A próxima aula a gente vai deixar essa esquematização que está solta para vocês pensarem um pouco. A gente vai esquematizar isso em treino, tá? Que aí sim vai ser um modelo onde vai ter a repetição. Hoje foi só para dar uma pincelada, porque aparentemente assim muita gente dentro do contexto do Aikido não conhece esse tipo de manipulação. É o conceito de manipulação através do relaxamento da pegada, não através do endurecimento e uso só da musculatura. O movimento do pêndulo está presente, o movimento do relaxamento faz parte do processo de eficiência do movimento, tanto de subida quanto de descida, do objeto, ou seja, da arma, tanto, boken, jo, faca, bastão ou espada, quanto quando o parceiro está atacando a gente.
a relocação do parceiro leva em consideração esse modelo de treino também. Aí, domo arigatou gozaimashita. Até a próxima.